A gente vai chamar agora, né, o deputado Carlão Pignatari. Seja muito bem-vindo, deputado. Bom dia a todos. Bom Um prazer dia. falar com vocês. Prazer é nosso ter o senhor aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós falávamos há pouco, então, para a gente começar essa entrevista, falando sobre o chamado projetão, né? Aquele conjunto de projetos dos deputados aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, que agora é lei, né? Eu queria que o senhor começasse falando justamente sobre esse grande trabalho feito nesse início da pandemia, esse compilado de projetos visando o bem da população. Eu acho que foi bom. Eu acho que a Alesp, mesmo com uma demora muito grande, por ter aí mais de 180 emendas no projeto do coordenador, que foi o deputado Vinícius Camarinha, nós conseguimos aprovar, e com pequenos vetos do governo de São Paulo, que é muito mais na parte constitucional do que na parte do mérito do projeto. Então, isso foi bom. Deputado, e o governo do estado também implantou o Plano São Paulo, né, de retomada das atividades. Qual é a sua leitura aí dessa iniciativa, né, para que tudo seja retomado, a economia, mas que seja tudo de forma segura, para que a gente não volte ao cenário que a gente teve anteriormente, né, e tenha que fechar tudo novamente? Primeiro, eu acho que nós temos que pedir para os moradores, não só da capital de São Paulo, mas de todo o estado, de ter muita tranquilidade, de se cuidar nesse combate que nós estamos tendo, nesse vírus que é de extrema gravidade para o Brasil, para a parte econômica e para a vida das pessoas. A gente tem que pedir, quem não precisa, não saia de casa, fiquem em casa. É isso que nós temos que dizer. Mesmo com a flexibilização que houve, ainda nós estamos com 45% a 47% de afastamento social, que isso é importante para a gente não deixar a propagação desse vírus para toda a nossa comunidade. Mas eu vejo que o governo de São Paulo, nós temos que voltar lá no fim de março, começo de abril. O governo de São Paulo, com muito medo de que acontecesse aqui, né, no estado de São Paulo, o que aconteceu na Europa, na Itália, na França, na Espanha, onde as pessoas morreram sem atendimento médico. Então foi feito um plano de guerra para que a gente pudesse habilitar todos os nossos hospitais com equipamentos que a gente pudesse, que os médicos, os enfermeiros, os atendentes da saúde pudessem salvar vidas. E foi isso que São Paulo fez. Foi feito todo um investimento não só na capital, na Grande São Paulo, na Baixada Santista, mas em todo o interior de São Paulo, melhorando os equipamentos de saúde para que pudesse chegar no momento, como nós estamos agora, de flexibilização. Então, isso foi uma diferença enorme para todos os outros estados, né? O estado de São Paulo se preparou. Eu vejo alguns deputados ainda questionando, preciso fazer hospital de campanha ou não, é preciso você criar mais leitos ou não, comprar leite na iniciativa privada ou não. Eu acho que isso tudo foi um aprendizado para o povo paulista. Ninguém conhecia esse sistema de contaminação, essa contaminação que é velocíssima. Então, nós tivemos aí todo um investimento no Estado para preparar a saúde. E agora sim, através da secretária Patrícia Ellen, junto com o doutor Meirelles, com o Mauro Ricardo, o vice-governador Rodrigo Garcia, e principalmente o centro de contingência, que são aí 17 ou 18 médicos, não só do serviço público, mas da iniciativa privada, que pudesse fazer paulatinamente uma flexibilização de algumas áreas de São Paulo. E as que ainda estão com problemas, como é a área de Ribeirão, a área de Franca, a área de Araçatuba, ainda o que o governo de São Paulo diz é que essas pessoas têm que se cuidar mais ainda, porque foi feito lá atrás, presidente prudente, foi feito lá atrás um descompromisso, às vezes, daqueles gestores de não fazer com que a população entendesse que era necessário, sim, todos nós nos precavermos. Não sair sem máscara, usar álcool em gel, o que for possível, lavar a mão várias vezes por dia, que é um hábito que não era um hábito comum, não é só para o povo brasileiro, isso é mundial. Mas eu imagino que agora São Paulo está vencendo, mas nós precisamos da ajuda da população para que se cuidem para que a gente não tenha um retrocesso e um contágio cada vez maior aqui
na capital, na Grande São Paulo, na Baixada e também no interior de São Paulo. Perfeito. Deputado, falando então novamente dos trabalhos virtuais aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, muitos projetos sendo aprovados, projetos importantes como semana passada a questão do adiamento do IPVA e também do CADinho. Eu gostaria que o senhor falasse então nesses 4 meses praticamente de pandemia, a casa não parou, continuou com os trabalhos virtuais. Sim, eu acho que foi a primeira Assembleia Legislativa. Primeiro nós temos que relembrar, né? Foi a única poder do Brasil que fez a redução do seu próprio trabalho, do seu próprio salário. Eu acho que nós achávamos que isso ia ser feito nas outras assembleias. Então, hoje, o deputado de São Paulo está contribuindo com 30% do seu subsídio para diminuir a despesa do Estado nas costas, não só do cidadão, mas também para poder auxiliar a saúde de São Paulo. Segundo caso, sobre o IPVA. O IPVA, existe uma lei que foi votada num passado não muito distante, que as pessoas que não pagassem o IPVA automaticamente inseriam juros e multas em cima daquele contribuinte. Então, nós fizemos a pedido do governo de São Paulo, nós demos autorização para que o secretário da Fazenda, enquanto tiver a pandemia, possa suspender não só os prazos, mas também os juros e as multas desses cidadãos que, porventura, não conseguiram fazer o recolhimento do seu tributo pelo Detran estar fechado, por não ter tido, às vezes, até condição financeira. Eu acho que foi de extrema importância. O CADinho está sendo analisado lá no governo de São Paulo ainda, para que a gente possa ver se a gente consegue implantar isso aqui no Estado. Mas eu imagino que sim. Falta aí 5 ou 6 meses até 31 de dezembro, mas a Assembleia Legislativa de São Paulo, que é o maior parlamento da América Latina, tem trabalhado e trabalhado muito para minimizar o sofrimento da população aqui de São Paulo. Deputado, a Alesp está tocando os seus trabalhos, né, de forma virtual, tocando aí as comissões, os trabalhos no plenário, CPIs. Como que o senhor analisa aí, como que o senhor vê a continuidade dos trabalhos dessa forma virtual? Eu vejo que é bom para a população. Nós não podemos esquecer de fazer um cumprimento ao presidente da Assembleia, aos funcionários que conseguiram, em pouco tempo, ao presidente e à mesa diretora, ao Milton Leite, ao Enio Tato, ao presidente Cauê Macris, que conseguiu montar o sistema para que a gente pudesse discutir e continuar trabalhando quase que normalmente. Tem uma intenção agora de votar no começo de agosto, presencial, mas ainda está em estudos pela Assembleia Legislativa e pela mesa diretora se nós vamos fazer isso ou não. A determinação o presidente Cauê quer fazer. Eu imagino que se tiver condições sanitárias para que a gente possa voltar ao trabalho presencial, todos nós voltaremos. Então, nós temos que ter muito cuidado agora. Eu imagino que está funcionando e funcionando muito bem o parlamento na Alesp virtualmente, né? Os seus deputados estão nas suas áreas, nas suas bases, cada um com seus compromissos. E vou dizer uma coisa, eu tenho 2 mandatos de deputados, eu estou no 3º, eu nunca vi tanta gente, tantos deputados participando de tantas votações como nós tivemos agora com um quórum altíssimo. Quase todos os projetos foram votados com 80, 88, 90, até 92 deputados. São muito poucos momentos que nós vimos isso na Assembleia Legislativa. E até dentro disso, deputado, que o senhor falou, né, do quórum, essa questão presencial e virtual, o senhor acha que poderia ou poderá, num pós-pandemia, quando as coisas voltarem ao normal, ter essa mescla do presencial e do virtual? Digo por quê? Porque, como o senhor falou, muitos deputados têm a sua base no interior e conseguem, de modo virtual, participar das comissões e das votações. Poderia ser um novo modo também, essa questão presencial com o virtual? Eu imagino que sim. Não mescla. Eu acho que nós podemos ter... não mescla, não, com mescla, porque tem alguns projetos que presencialmente é melhor para a gente poder fazer as discussões em plenário. E os outros ser virtualmente. Eu acho que isso é uma discussão que a casa vai ter que fazer. Eu não quero emitir minha opinião, mas eu imagino que num futuro bem próximo, esse home office, essas discussões virtuais, isso vai mudar o mundo, né? Está mudando o mundo, né? As pessoas hoje podem fazer da sua casa um atendimento a qualquer cidadão, home office ou virtual. E podemos também discutir vários projetos
que a gente possa juntos definir o que é melhor. Isso é uma discussão que a Assembleia Legislativa vai ter que ter e que eu espero que tenha muito rapidamente. Deputado, o senhor que é da região de Votuporanga, né? Como que está a situação na cidade e como o senhor tem analisado o comportamento da população e também dos comerciantes aí nessa quarentena? Veja bem, nós temos que ter a consciência que muitas pessoas perderam seus empregos e vão perder seus empregos. E isso acaba atrapalhando a economia em todo o estado de São Paulo. Não é diferente na minha região. Os pequenos comerciantes que não conseguiram, ficaram aí 60, 70 dias sem abrir as suas lojas. Eu tenho comércio, nós estamos aí há praticamente quase 100 dias sem faturamento, que isso atrapalhou, né? Mas a população, no fim, acabou entendendo. Quando começa a chegar perto de você a doença, você tem uma consciência cada vez maior. Então, hoje, qualquer pessoa, quase todas as pessoas, infelizmente, tiveram nas suas famílias ou amigos próximos que perderam com esse vírus Covid-19 e que isso acabou trazendo uma consciência muito maior. Mesmo algumas pessoas negando o contágio, que são pessoas que não têm responsabilidade com a vida, que falam só de política, isso eu fico muito entristecido com isso, né? Mas a gente tem que saber que a grande parcela da população, da comunidade, entendeu e está cumprindo o seu papel. O que eu espero que agora, com as aberturas, principalmente aqui em São Paulo, de parques e academia, as pessoas se cuidem cada vez mais. A nossa região é uma região que não chegou a vermelhar nenhuma vez. Nós estamos sempre, quando foi feito já o Plano São Paulo, nós já entramos no laranja e não conseguimos evoluir para o amarelo ainda, mas ainda estamos no laranja pelos grandes investimentos que os hospitais da nossa região fizeram. Não só o HB de São José do Rio Preto, a Santa Casa de São José do Rio Preto, o Hospital do Jaci, do Frei, mas a Santa Casa de Votuporanga, Fernandópolis, Jales de Santa Fé, todas elas fizeram investimento no combate para poder preparar aquele hospital, aquele nosocômio, para poder fazer um atendimento da melhor maneira possível aos nossos doentes que porventura chegaram. O governo de São Paulo, em momento algum, nos abandonou. Nós tivemos aí quase 100 equipamentos de respiradores indo para a região. Essa semana vai mais 20, onde a Prefeitura de São José do Rio Preto fez uma compra de um hospital do Frei, ali em Jaci, que é muito próximo a São José do Rio Preto, porque a interiorização da doença, que era o que os médicos do Centro de Contingência aqui de São Paulo falavam desde o começo, chegou, né? Hoje nós estamos lá muito próximos de 90% dos nossos leitos de UTI ocupados. Mas hoje a Santa Casa de Votuporanga está abrindo 8 novos leitos, começou a funcionar ontem e agora a Prefeitura de Rio Preto comprou mais 20 leitos. Então, além do grande investimento, nós temos quase 200 leitos de UTI na região de São José do Rio Preto. Então, é um número grande, mas que está acontecendo, infelizmente, um número alto de óbitos de pessoas com comorbidade ou pessoas que não se cuidaram e acabaram tendo o agravamento da doença e que mesmo com o socorro médico que tiveram, não conseguiram salvar suas vidas. Mas eu espero que agora, com esses leitos que abriu em Votuporanga, com esses outros 20 que o município de São José do Rio Preto comprou, nós temos aí um atendimento melhor para a nossa população e que a gente continue evoluindo, mas o contágio ainda está muito alto no interior de São Paulo, muito menor do que na capital, na Grande São Paulo e na Baixada. E isso é muito preocupante. Perfeito, ex-deputado Carlão Pignatari. Quero agradecer ao senhor, então, por abrir um espaço aí na sua agenda para falar com a gente aqui no Jornal da Rede Alesp. Um abraço a todos e estou sempre à disposição para que a gente possa falar e discutir um pouco os problemas de São Paulo e da Grande São Paulo e de todo o estado de São Paulo. Um abraço a todos. Abraço, deputado. O deputado Carlão Pignatari, que é o líder do governo aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, só 2